Olá, no programa de hoje, o papel dos influencers na sociedade e na política. Como os influenciadores operam no ecossistema das redes sociais e expandem seus impactos, os vínculos com o mercado e com outros grupos de interesses, as diferenças em relação aos intelectuais e aos mediadores simbólicos, e as perspectivas de futuro da atividade. Eu converso com o sociólogo e professor da Unicamp, Renato Ortiz, autor do livro Influência, em lançamento pela editora Alameda. Bem-vindo, Renato. Prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado aí pelo convite de vocês. Nós que agradecemos sua presença. Renato, você abre o livro falando da importância de neologismos para explicar o fenômeno que nós vivemos hoje, da internet e dos influenciadores. Eles são apenas os garotos propagandas atuais ou é algo mais complexo? Não, a ideia é que o neologismo nomeie alguma coisa nova, recente. E o caso do neologismo influenciador implica num conjunto de transformações da esfera pública, de uma certa forma. Digamos, as palavras novas, as palavras que a gente utiliza, sejam antigas para dizer coisas novas, ou novas inventadas para falar sobre algo específico, de uma certa maneira, elas são marcadores um pouco linguísticos de mudanças no tempo, ou seja, no nosso tempo específico. Essa é a ideia. E eles são, de fato, né, um elemento transformador simbólico desse tempo, o alcance que eles conseguem atingir? Não, essa é uma outra questão. A questão é se os influenciadores atingem o que eles atingem. A outra é o que eles significam. O livreto que eu escrevi, ele justamente pretende entender o que os influenciadores, o que o termo influência implica e o que os influenciadores significam. Eles são, por exemplo, certamente eles nascem com a internet. Então, é algo que nasce com a internet 2.0, que é a internet depois com as redes sociais, depois de 2004, 2005. Antes, você não discutia esse tipo de tema. Digamos que eles são novos protagonistas no espaço público, na esfera pública, que hoje tem uma dimensão digital muito importante, embora ela não seja toda a esfera pública, né? A obra, Renato, também traça paralelos, né, entre os influenciadores, os intelectuais e os mediadores simbólicos. Quais são as principais diferenças entre eles? Veja, ao escrever o livro, eu não quis fazer uma comparação entre influenciadores, intelectuais, celebridades. Não era essa a minha intenção. A minha intenção era fazer um contraponto. Por exemplo, o contraponto com os intelectuais, da mesma maneira que o contraponto com a categoria celebridades, me ajuda a iluminar alguns aspectos que são, digamos, dessa figura que nós chamamos de influenciador. No fundo, o livro é uma espécie de desconstrução de um pouco desta crença que as pessoas acham que os influenciadores podem tudo, né? O que não é verdade. Nessa comparação, por exemplo, né, com as celebridades, a relação entre influenciados e influenciadores é diferente da que se estabelece entre fãs e celebridades? Olha, veja, eles possuem um ponto em comum. O ponto em comum é a ideia de visibilidade. Tanto os influenciadores como as celebridades, eles necessitam de visibilidade. Visibilidade aonde? No espaço público, e esse espaço público, na verdade, é marcado pelos meios de comunicação. Então, à primeira vista, pode parecer assim que os influenciadores são celebridades. Mas, numa segunda vista, a gente percebe um conjunto de diferenças. Uma das diferenças fundamentais é o fato que as celebridades precisam de uma distância em relação ao seu público. Ou seja, nós temos em relação a elas o que um autor italiano diz de uma maneira metafórica muito bem, um amor longínquo. Ou seja, a Brad Pitt e a Angelina Jolie são celebridades, eu posso cultivar em relação a eles uma paixão enorme, mas eles não estão aqui. Essa que é a ideia. Já no fato dos influenciadores, não.
eles são obrigados a trabalhar junto dos seus influenciados, vamos colocar assim. Na sua resposta anterior, você conclui dizendo que eles não podem tudo. Por quê? É porque, basicamente, eles são prisioneiros do próprio espaço digital. Ou seja, os influenciadores, eles atuam dentro do segmento e que são segmentos de mercado. Se eles trabalham dentro dessa perspectiva, significa que aqui, para quem eles falam, é um grupo específico muito limitado. Isso, na verdade, eles vivem no mundo particular. A impressão que a gente tem é que a internet muitas vezes dá é que nós podemos expandir o espaço quase ao infinito, como se ela fosse universal. Mas, na verdade, quando você vai ver, a internet funciona e se materializa em espaços específicos, que são fragmentados. Os influenciadores são frutos desses espaços segmentados e fragmentados. Por isso que eles são valorizados pelo mercado. Que eles, na verdade, podem fazer uma publicidade, um marketing para segmentos, na medida em que o mercado vive de venda para segmentos de mercado. Se você se refere às chamadas bolhas virtuais, né, seria isso? A metáfora da bolha é uma metáfora atual, né, do uso do senso comum. Ela é interessante na medida em que ela define um lugar específico. As pessoas ficam ali fechadas naquele lugarzinho, só que acredito que elas são universais. Eu até dou um exemplo rápido. A comunidade dos bebedores de Campari se limita aos bebedores de Campari. Não passa disso. Há influenciadores, ainda que sejam exceção, que conseguem transitar entre bolhas ou furá-las, atingirem um escopo maior do que seria previsto inicialmente? Sim, na medida em que as pessoas, esse protagonista, influenciador, da mesma maneira que os intelectuais, os mediadores simbólicos e as celebridades ocupam um lugar no espaço público e, em particular, no espaço público digital, é possível que se faça possíveis deslocamentos. Por exemplo, é o caso da política. No caso da política, você tem, por exemplo, celebridades que se transformam em políticos. Romário, que virou senador, por exemplo, da República. É uma pessoa que é uma celebridade via futebol e que faz esse tipo de coisa. É possível também que algum influenciador entre na política. É o caso de outros que tentaram e até por enquanto não tiveram tanto êxito assim. Mas na medida em que você participa do espaço da esfera pública, uma vez que você está lá, é possível sim que você possa converter esse capital de visibilidade em capital político. Mas aí existe uma série de riscos e uma série de desafios. É necessário entrar na política, num partido, fazer parte de todo um jogo que não é mais o jogo de ser apenas influenciador ou celebridade, se for o caso. Mas essa condição de influenciador, ela pode ser um facilitador para uma entrada inicial na política, ainda que isso traga riscos, né, a médio prazo. Pode, na medida em que você tem um lugar no espaço público, né? Se você é um sindicalista, mais ou menos, e como o Lula, por exemplo, entrou na política, ele faz parte de um sindicato, ele tem uma base que é uma base específica. Outros políticos têm outra base, bases rurais, esse tipo de coisa. Na medida em que você tem digamos assim, uma autoridade que é aceita dentro de um circuito pequeno, e essa autoridade, na medida em que você tem a ambição de passar para uma outra esfera, a esfera da política, ela eventualmente pode funcionar. Renato, não significa que ela vai dar certo, significa que é possível apenas. Pois é um aspecto que eu queria te provocar uma reflexão, é que se há uma tendência, por exemplo, de políticos que têm maior alcance digital estarem mais propensos a uma atuação que joga para a plateia do que se aprofunda efetivamente em discussões. A gente vê muito hoje no cotidiano da política atores que se preocupam mais ali com os cortes do que efetivamente entregar um resultado, né?
Bem, aí é uma outra questão. Só que a primeira coisa que seria importante distinguir é que um político não é necessariamente um influenciador. A categoria política é uma coisa, a categoria influenciador é outra. Isso não significa que um político não possa utilizar a esfera digital. Pelo contrário, políticos, partidos utilizam a esfera digital. Então, a questão é que a utilização da esfera digital não nos transforma em influenciadores. Por exemplo, nós estamos conversando aqui e eu não sou influenciador, nem você é um influenciado. Isso é um diálogo específico. Um político trabalha, inclusive, em relação à sua, digamos assim, à sua base, através de várias aproximações, não apenas através da aproximação digital. Ele faz visitas, ele vai nos lugares, inaugura coisas, etc. Porém, e aí é importante entender, na medida em que o espaço digital adquire na esfera pública uma dimensão importante, evidentemente, aí os políticos passam a utilizar essa, digamos assim, essa técnica dentro do interior da esfera pública. Isso é claro. Alguns com mais habilidade, outros nem tanto, né? Aí vai depender um pouco do perfil, né? É uma questão não só de habilidade. Na verdade, eu diria que nenhum político hoje pode fugir da esfera digital. É impossível, porque ela dá. Mas agora a questão que deve ser colocada é: será que a esfera digital é o único lugar de legitimidade dos políticos ou não? Digamos, aí voltando à sua pergunta, é que alguns políticos, eles acreditam que somente a esfera digital é suficiente. E aí essa linguagem digital, ela se torna preponderante. Mas pode ser uma armadilha achar que essa linguagem vai ser sempre suficiente, essa linguagem digital específica? Digamos que ela traz os seus riscos e as suas oportunidades. A oportunidade é você ser visto e você, na verdade, conseguir uma série de coisas. Os desafios, claro, tem a ver com a política. O que é que os políticos querem, de fato, colocar? Ideias, reflexões, propostas. Se for isso, certamente essa esfera digital não funciona. Da mesma maneira como anteriormente não funcionava a esfera da imprensa. Você assistir um programa de anúncio de candidato é um negócio que não serve para absolutamente nada. É simplesmente uma forma de fazê-lo. Não precisa ser digital, pode aparecer na televisão, no rádio, ou até no carro que passa na frente. Essa é uma forma de difundir num meio um nome específico no momento de votação. A questão é saber se a política se resume a isso ou se ela tem uma outra dimensão, que é uma dimensão de crítica, de debate, de propostas, etc. E tem, né? De fato, essa outra dimensão. Tem, mas às vezes parece que os políticos esquecem disso, né? E acreditam que só essa dimensão instrumental é a fundamental. Digamos que, de uma certa maneira, isso que já existia antes, porque isso existia em qualquer momento de eleição, mesmo antes da televisão, nós poderíamos dizer. Porém, agora, com as técnicas digitais, isso se acentuou. Então, há políticos que acreditam que não é que eles vão só ganhar a eleição, eles vão governar através do X, através do YouTube, esse tipo de coisa. Renato, aliás, essa dimensão está bastante acentuada. Hoje, por exemplo, é o caso do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, e a utilização que ele faz desse tipo de coisa. Sim. Renato, voltando à questão dos influenciadores mais ampla, né, fora do aspecto político, você já falou um pouco sobre como as dinâmicas do próprio mercado atual acabam condicionando, né, o trabalho desses personagens. Queria aprofundar um pouco nessa reflexão, se é isso que faz com que a maior parte deles estejam, né, em espectros limitados de alcance. Sim. Veja, se nós estivéssemos fazendo essa nossa discussão, nossa conversa, digamos, em 1950, 1960, nós estaríamos falando em cultura de massa. Cultura de massa significa que o mercado era pensado de massa, né? Então, quanto mais você vendia,
mais seria importante e todo mundo teria acesso a esse mercado de massa. Porém, a partir da década de 70 para frente, você tem um processo de transformação do próprio capitalismo, na qual o mercado não é mais visto como sendo de massa, é um mercado segmentado. Pode ter desde o mercado de luxo ao mercado de venda específico. Ele é feito de nichos. Então, os influenciadores, eles atuam nos nichos. Por isso que eles são úteis para o mercado. Então, realmente, para o mercado, os influenciadores fazem parte, digamos assim, de uma possibilidade, de uma oportunidade de marketing muito interessante, porque eles atuam exatamente no nicho que eles querem conquistar. Por exemplo, cabelo, por exemplo, turismo, por exemplo, saúde, são viagens. Então, são, digamos, particularidades que valorizam bastante, digamos, esses segmentos que são explorados pelo mercado. Olhando para o contexto geral do país, Renato, e da nossa juventude, será que já é possível afirmar que a profissão influenciador, né, virou uma aspiração para boa parte dos jovens brasileiros? Eu diria que está mais para uma ilusão do que para uma profissão. Por quê? Porque há uma dificuldade, há várias dificuldades, digamos, que esse protagonista influenciador deve enfrentar. A primeira delas é uma constituição de uma memória. Os influenciadores são incapazes de constituir uma memória. Eles são obrigados a estar o tempo todo presentes, vinculados àqueles que são vistos como influenciados. É como se fosse um moto contínuo. Ele não pode se separar disso. Se o movimento separa a relação entre influenciador e influenciado. Então, me parece que, se for uma profissão, será algo bastante instável. Porque dar sequência a isso é muito difícil. Não sei se ficou claro o meu raciocínio. Acho que sim, né? Porque, de fato, né, você está dentro de uma engrenagem que não vai te permitir oscilar, digamos assim, né? Vai ter que estar ali sempre mantendo um nível elevado de interação e se tornando um pouco escravo dos algoritmos, né? Digamos assim. É por isso que eu digo que eles são prisioneiros dos seus próprios influenciados e da digitalidade. Na verdade, é como se eles tivessem, o tempo todo, eles são obrigados a dar uma resposta àquilo que é demandado. Mas eles não constroem, por exemplo, essa é a diferença, por exemplo, entre o jornalismo. O jornalismo ele é feito no interior de uma empresa, de uma instituição. Essa instituição tem um conjunto de regras. Ela tem uma tendência ideológica, pode ser mais progressista, pode ser mais conservadora. Porém, as notícias e o lugar do jornalismo, ele constrói, digamos, toda uma espécie de uma memória que, na verdade, é trabalhada pela instituição. Você troca de jornalismo, alguém vai embora porque foi despedido, mas a instituição permanece. Né? No caso do influenciador, não. O caso do influenciador é um indivíduo só, que está dentro de um moto contínuo que ele é obrigado a alimentar o tempo todo. Isso diz muito sobre o presenteísmo da nossa sociedade atual. Não é? Tudo tem que ser aqui e agora. Mas isso também revela a fragilidade dos laços entre o influenciador e aquele que se vê influenciado, na verdade. Os laços são muito frágeis. Até a própria relação, digamos assim, tem um aspecto ilusório entre influenciado e influenciador? Sim, porque, na verdade, a relação é instrumental. Você tem o influenciador num plano, o influenciado num outro plano, aqui, né? E aí você, na verdade, são dois planos. Então, a relação é de instrumentalidade. Ela não cria vínculo, solidariedade. Por exemplo, por isso que eu faço o contraste com os intelectuais. Os intelectuais são aqueles que, em princípio, a categoria é usada como aqueles que dão sentido ao mundo. Vamos pegar um teólogo, por exemplo. Ele escreve sobre o mundo. A religião, ela estabelece vínculos entre as pessoas. Os políticos também.
estabelece vínculo entre as pessoas. Os vínculos que são feitos em relação estabelecidos por essas instâncias não aparecem, não se constrói na relação instrumental de influenciador e influenciado. Não é a mesma coisa você ter um grupo de amizade e você bater papo com alguém que está no Alasca a respeito do Campari. Não é a mesma coisa, não há vínculo. Há comunicação, mas não há vínculo. Vínculo social, solidariedade, aquilo que liga as pessoas. Então, recentemente, a internet não é um lugar apropriado de construção de vínculos. Sim. Renato, recentemente chamou atenção na opinião pública como a influencer Virgínia Fonseca, né, foi recebida em um depoimento na CPI das Bets no Senado. Ali ela foi muito bem recebida, né, pela maioria dos senadores, inclusive tietada por alguns deles. O que explica esse comportamento das autoridades do ponto de vista sociológico, se é que algo explica? Bom, isso tem um nome, né? Chama-se subserviência. Na verdade, é isso. Os políticos, os senadores, os deputados são subservientes. Eles acreditam que, na verdade, recebendo desta forma, eles teriam alguma possibilidade de acesso ao mundo que essa influenciadora está vinculada. Basicamente é isso, não é mais do que isso. Esses políticos também nossos são muito ruins, né? A verdade é essa. Então... Esse boom das bets, Renato, também trouxe à tona um debate sobre a responsabilidade ética e social dos influenciadores. Esse é um tema, né, que o aprofundamento dos debates em torno dele acaba sendo crucial para a gente pensar o futuro da nossa sociedade? Olha, eu acredito que é importante o debate sobre a questão ética em relação à utilização da internet, em geral, não exclusivamente os influenciadores. Esse debate é fundamental. Agora, a questão ética em relação aos influenciadores ela é sempre mais difícil, porque os influenciadores são apenas indivíduos. Eu posso te fazer por exemplo, nós podemos de novo fazer a comparação com o jornalismo. Nós podemos fazer todo um debate sobre ética e jornalismo, mas aí você tem uma instituição na qual os indivíduos, os jornalistas, estão inseridos. Porém, quando você está falando de pessoas com ligação com outras pessoas exclusivamente, a questão ética se torna mais complicada. O controle ético se torna mais complicado. Sobretudo em tempos de redes sociais, onde a emoção, a raiva, a paixão, elas passam a ser predominantes. Fica muito difícil você estabelecer isso. Por isso que as regras têm que ser estabelecidas no sentido mais amplo, ou seja, como está sendo discutido recentemente entre nós as regras da utilização da internet, né? Pois é, essa regulação das redes sociais está, de fato, em foco no debate público brasileiro há alguns anos, mas permanece, por hora, a falta de uma regulamentação clara e específica. O quão necessária ela é, Renato, e quais consequências que o vácuo atual traz? Por exemplo, ontem o STF formou a maioria ali para responsabilizar as Big Techs pelos conteúdos de usuários, mas são decisões pontuais. O próprio Marco Civil da internet hoje existente, segundo especialistas, não dá conta da complexidade que a coisa tomou. Bem, eu acredito que essas coisas vão sendo feitas aos poucos. Eu não creio que o Supremo vá tomar, ou nenhum Supremo, nenhum país tem a possibilidade de estabelecer regras específicas para tudo. O que vai ser estabelecido são regras mais genéricas que depois vão ser pontuadas e vão ser esclarecidas e racionalizadas. O fato dele já estar discutindo já é uma coisa importante, eu acho, porque você sai um pouco do reino das Big Techs, que, na verdade, querem impor a sua própria vontade. Agora, como isso vai se estabelecer na prática, isso vai ser em função, realmente, de uma série de debates, discussões que vão ser feitas e normatizações.
Não acredito que isso vai ser colocado de uma outra forma. Mas, por outro lado, as pessoas vão continuar escrevendo, pensando e dizendo aquilo que aparece hoje. Simplesmente agora você vai ter uma regulação em termos de responsabilização. Isso é uma maneira de controlar determinados excessos. No fundo, é isso. Não mais do que isso. Quem se opõe, né, ao avanço desse debate sempre acaba argumentando que há riscos concretos à liberdade de expressão. Qual que é a sua visão a respeito? A liberdade de expressão é uma coisa que tem que ser garantida. Em princípio, ela é garantida pela nossa Constituição. E eu acho que é importante que isso se mantenha. Porém, ao mesmo tempo, nós já estamos tendo agora uma experiência razoável, já temos aí mais de 15 anos, talvez, com essa internet 2.0, não é? De que, evidentemente, existem excessos. Não, esses excessos têm que ser controlados, não tem jeito. Você não pode ser racista nas redes sociais e achar que você está falando em nome digamos, da expressão da sua individualidade. Ou então você não pode achar, senão você fica aqui nessas coisas do Bolsonaro, em que você tem uma tentativa de golpe militar e as pessoas vão lá e fingem que não fizeram nada. As pessoas têm que ter uma responsabilização daquilo que dizem e que aquilo que implica em materialização específica. Não dá para você fugir disso. A regulação vem em torno disso. Mas não que a pessoa diga, não, eu não acredito em Deus, eu acredito no demônio, eu sou comunista, eu não sou comunista, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Todas essas expressões são dadas, fazem parte da vontade individual, da inclinação individual de cada um. Porém, não, o problema é quando isso implica no aniquilamento do outro, e aí você tem obrigado a tomar algumas medidas. Não dá para você fingir que não houve um golpe militar e chegar como acontece agora os militares e o Bolsonaro lá no Supremo e diz que aquilo, eles estavam pensando numa oportunidade, esse tipo de coisa. Não existe isso. Tem que ser responsabilizado. Essa responsabilização ela é feita na vida em geral e ela vai ser feita também no domínio da internet, eu acredito. Os políticos estão um pouco aprendendo a conviver com esse novo mundo. Eu acho que é isso. Não é? As pessoas acham que podem dizer qualquer coisa. Na verdade, elas podem dizer qualquer coisa, mas a maneira de dizer as coisas. Então, eles estão aprendendo um pouco as maneiras de dizer as coisas, creio eu. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Renato. Sucesso aí com a continuidade da divulgação do seu livro. Eu que agradeço a oportunidade e deixo aí um abraço a todos. Um abraço. Eu conversei com o sociólogo e professor da Unicamp, Renato Ortiz. Falamos sobre o livro de sua autoria, Influência. A obra em lançamento pela editora Alameda traz informações e reflexões sobre o crescente impacto dos influenciadores na sociedade contemporânea, em meio à expansão da internet e do uso das redes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.